Fala pessoal do terceiro ano, espero que todo mundo esteja bem aí, cumprindo o isolamento social, respeitando a quarentena, todo mundo bem de saúde, firme e forte e com esperança que em breve a gente vai estar junto aí, firme, para poder dar continuidade à vida normal, né? Enquanto a gente está nessa pausa aí. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar todo junto. Vamos lá. Então, esse nosso primeiro vídeo, a gente vai estar abordando a afirmação das superpotências, a bipolaridade entre os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética, né? Então, gente, o que a gente tem que saber logo de cara? A gente vai estar falando aqui sobre o contexto da Guerra Fria. E durante esse período, a gente vai ver aqui, pós a Segunda Guerra Mundial, uma disputa entre as nações mais ricas, né, que seriam os Estados Unidos e a Rússia, trazendo duas ideologias que se opõem, né? Enquanto a Rússia ela traz a ideologia comunista, né, que visa um Estado centralizado, extremamente caracterizado pela intervenção estatal na economia. Do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, né, que traz um contexto de leve intervenção do Estado, né, mas mais voltado para um modelo keynesiano, né, que seria o que? O Estado ele intervém para manter a economia funcionando, não para ser o detentor total do controle econômico nacional. Tá certo? Então a gente vai ter aqui os Estados Unidos representando o capitalismo e a Rússia representando o comunismo. Vamos lá. Nessa aula, a gente vai estar abordando vai estar mais focalizado sobre o contexto dos países ocidentais, os países capitalistas, ok? Vamos falar aqui um pouco sobre o American Way, que era o espírito da teoria liberal. O que é o liberalismo? É a não intervenção do Estado na economia, né? No liberalismo, todo bem-estar social, né? A questão do consumo, do emprego, do salário, tudo isso vai ser proporcionado pelo mercado, pelo livre mercado, um mercado que não sofre intervenção do Estado. No liberalismo, o Estado ele vai servir para promover a segurança, os serviços básicos e principalmente a defesa da propriedade, tá certo? Essa questão da defesa da propriedade dentro da sociedade liberal é o pilar mais fundamental, tá certo? Porque imagina que você é um investidor. Você não vai investir seu dinheiro em um negócio que amanhã pode ser tomado de você. Você precisa ter alguma certeza, alguma segurança que esse negócio ele vai te dar algum retorno e que você vai ter a posse dele, a garantia que esse negócio é seu. Então, o Estado, dentro do contexto de uma sociedade liberal, vai cumprir esse papel. Aqui eu trouxe duas imagens que representam bem essa ideologia do American Way, né? Na primeira imagem aí a gente vê uma mãe com seus filhos, uma geladeira cheia, né, eletrodomésticos, o grande fartura, o cachorro, a gente vê brinquedos, a gente vê uma casa no campo, a gente vê, né, todo um contexto assim de fartura mesmo, de um contexto, uma imagem de uma família abastada, né? Uma família que não parece passar dificuldades, parece passar necessidades. E esse é um conceito muito importante dentro da ideia do capitalismo, que é a capacidade de você, através do seu trabalho, através do seu mérito, adquirir o acúmulo de bens e a ascensão dentro da sociedade. Ok? E a gente vê aqui no segundo quadro uma família bem parecida com a da primeira, né? O pai e seus filhos, o cachorro, passeando de carro em campos verdes, tudo remetendo ao que? Uma situação de prosperidade, né? De segurança, de tranquilidade. E é essa imagem que o capitalismo vai vender, que o liberalismo vai vender. Que não há melhor caminho do que o caminho americano. There is no way like the American way. Nossa, eu sou um poliglota. Vamos lá. Etapas da crise. Vamos falar aqui um pouco sobre a crise de 29. Por quê? Entre 1929
e 1933, e na verdade os efeitos dessa crise eles se estenderam durante toda a década de 30, a gente vai ver uma pausa, um intervalo, né, na propaganda liberal. E por que isso vai acontecer? Por causa do crash da Bolsa. Vamos falar aqui um pouco sobre as etapas da crise. Vamos ler as etapas aqui e falar um pouco sobre elas. Primeiro a gente vai ver uma euforia com o desenvolvimento da economia. Os Estados Unidos vai estar num momento de grande crescimento econômico, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, que eles vão começar a financiar os países europeus na sua reconstrução. A ampliação do crédito, né? Os bancos estão liberando crédito com cada vez mais facilidade. Essa facilidade das pessoas em ter dinheiro na mão vai aumentar o consumo, que por sua vez vai gerar também o surgimento de novas empresas. Já que os bancos estão liberando dinheiro com mais facilidade, as pessoas vão começar a criar novas empresas, vão começar a investir mais nessas empresas, vai começar um mercado de ações aí que vai se desenvolver cada vez mais. Vai acontecer o aumento da produção, né, que é uma consequência do aumento do consumo. Vai ocorrer também um aumento nos investimentos da Bolsa de Valores, a chamada especulação financeira. Nessa época, muita gente vai deixar de trabalhar e vai sobreviver só comprando ações, comprando e revendendo ações, né? E vai enriquecer fazendo isso, tá certo? Porque a questão do desenvolvimento econômico nos Estados Unidos nesse período era tão grande que as empresas se valorizavam cada vez mais. Então você ia lá, comprava uma porcentagem dessa empresa, ela crescia mais um pouco, né, uma certa porcentagem dentro de um tempo, você vendia essa ação, lucrava com ela e depois comprava mais algumas ações de outra empresa, né? E essa questão da especulação financeira é justamente isso. Qual empresa que está desenvolvendo mais, que está tendo, né, um maior retorno financeiro, que está tendo uma maior ascensão dentro do mercado, ok? E o que vai acontecer, gente? Grande parte desse desenvolvimento da economia americana vai acontecer porque os Estados Unidos está financiando a reconstrução da Europa depois da Primeira Guerra Mundial, né? E inclusive esse financiamento vai manter a Europa num certo período de paz, porque enquanto a Europa está recebendo esse dinheiro, né, apesar de a Europa ainda ser um caldeirão de ideologias, né, contrárias, e ter muitas conspirações, ter grupos que desejam tomar o poder, né, ainda assim vai ocorrer um certo período de paz aí. Por quê? Porque enquanto os Estados Unidos conseguem financiar o desenvolvimento desses países que saíram quebrados da Primeira Guerra Mundial, os ânimos vão se acalmando, né? A população ela entende que seus países estão passando por um período de reconstrução e que é normal, que o legal seria esperar e ver as consequências, né, desse investimento direto nas suas vidas, né, ver a qualidade de sua vida melhorando gradualmente. Mas o que acontece? Depois de algum tempo, os Estados Unidos ele não consegue mais manter esse comércio, porque enquanto a Europa está consumindo os produtos americanos, ok, beleza. Mas vai chegar um momento que a Europa não vai mais conseguir manter esse consumo, porque ela, por si só, vai começar a desenvolver a sua economia, à medida que ela vai se recuperando, né, das maiores consequências da Primeira Grande Guerra. Quando isso acontece, os Estados Unidos, ao contrário do que seria a lógica, né, que ele deveria ter diminuído a produção, vendo que eles não estavam conseguindo vender tanto, se diminui a produção. Não, eles continuaram produzindo na mesma escala de quando eles estavam vendendo muito, né? Isso gerou o que? A sétima etapa aqui das etapas da crise, que seria as mercadorias estagnadas. Vai gerar uma crise de superprodução. Beleza, moçada? Um monte de mercadoria estagnada lá, as empresas não vão estar vendendo e não vai ter como eles manterem esse crescimento, essa valorização das empresas, uma vez que elas não estão tendo mais a mesma margem de lucro que tinham antes. Ok?
Consequentemente a essa crise de superprodução, a essas mercadorias estagnadas, né, sem o fluxo do mercado, lá paradas para serem vendidas, vai ocorrer a desvalorização das empresas. Porque se você tem um produto que não vende, uma ação que você poderia tomar, né, uma das maiores ações que você poderia tomar para fazer com que esse produto saia do estoque, seria abaixar o preço. Abaixando o preço desse produto, dessa produção, você consequentemente, de certa forma, acaba desvalorizando a sua empresa. E quando isso acontece em larga escala, toda a economia de um país acaba se desvalorizando. Então, a oitava etapa aqui é a desvalorização das empresas. O nono, o grande fluxo de venda de ações. À medida que as pessoas vão percebendo que as empresas estão perdendo valor, eles começam a procurar de qualquer forma vender essas ações, né? Vamos vender antes que elas se desvalorizem demais, para poder ter dinheiro em mãos, dinheiro em espécie em mãos, não ter o dinheiro, né, como um valor de ação, ter o dinheiro físico. Só que isso gera um problema, porque em um certo momento todo mundo está colocando as ações à venda. E como consequência, aquele monte de ação à venda e ninguém para comprar, o preço das ações começa a despencar, né, em queda livre mesmo. E isso vai gerar aqui a 10ª etapa da crise, que vai iniciar mesmo a crise propriamente dita, que seria a quebra da Bolsa de Nova York e o colapso da economia americana. Gente, quando isso acontece, os Estados Unidos, que era o país mais rico do mundo, começa a passar por fortes dificuldades financeiras, tá certo? E isso aí vai gerar um período na história que vai ser conhecido como a crise do liberalismo econômico. Quais vão ser as principais consequências dessa crise do liberalismo econômico dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos? Dentro dos Estados Unidos, a gente vai ter aqui o desemprego, que vai chegar a 27% nos Estados Unidos. Imagina um país onde 27% da população não tem emprego. Isso aí, com certeza, vai gerar uma série de problemas dentro da sociedade. Vai gerar uma falência generalizada das empresas. Uma série de empresas importantes vão começar a falir, tá certo? Vai ocorrer a redução da produção industrial, o que, de certa forma, é uma coisa até prevista, né? Uma vez que, se as empresas estão falindo, o consumo está diminuindo, a redução da produção industrial acaba sendo meio que prevista. E o mais importante da gente entender é que durante esse período da crise do liberalismo ocorre o fortalecimento do nazifascismo. Por quê? Porque esses países da Europa que antes se beneficiavam desse investimento dos Estados Unidos, desse investimento da política liberal, né, desse comércio com os Estados Unidos, desse comércio com o Estado liberal americano, em algum momento, quando a economia americana quebra, esses países eles vão começar a ficar sem a fonte, né, de onde eles tiravam a prosperidade durante o período pós-Primeira Guerra. Então, qual que vai ser a ação deles? Eles vão buscar alguma forma de se reorganizar, tá certo? E essa forma de se reorganizar vai ser principalmente a elaboração de novas políticas, a elaboração de um Estado forte que interfere na economia. E a gente vai ver aí uma consequência, o fortalecimento do nazifascismo. Vamos lá. Como que vai se dar a solução dessa crise? Primeiro, vai ocorrer o lançamento do New Deal. O que é o New Deal? Vai ser um plano criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, que tinha o objetivo de criar um ciclo de produção e investimento do Estado na economia. Ou seja, o Estado liberal, que antes não interferia na economia, agora vai ter uma interferência direta na economia, ok? Como que o New Deal vai funcionar? Primeiro, ele vai promover obras públicas, né? O Estado ele vai começar a investir dinheiro em obras públicas, vai promover benefícios sociais, né? Que benefícios sociais? O estabelecimento de um salário mínimo, estabelecimento de um seguro-desemprego. Qual que é o objetivo disso, gente?
manter a circulação de renda, manter as pessoas com uma renda, com um dinheiro, tá certo? Para que a roda da economia não pare de girar. E terceiro ponto, ele vai intervir na economia para evitar a queda nos preços e controlar a produção. Não se pode produzir mais do que você vai vender, senão você vai ter aquilo das mercadorias paradas, né? E vai criar uma política de evitar a queda nos preços para que as empresas não venham a entrar em falência, né? As empresas não podem ter seu produto muito desvalorizado, porque em algum momento elas vão se desvalorizar de tal forma que vão falir. Então, o que o Estado vai fazer para evitar essa queda nos preços? O Estado vai tirar do bolso da própria carne subsídios para manter essas empresas funcionando, tá certo? Tanto gerando renda para a população, quanto investindo nas empresas diretamente, ok? Vamos lá. Fique por dentro dos conceitos. A gente aqui tem o primeiro conceito que fala no PET, que é o Welfare State. O que seria o Welfare State? O estado de bem-estar social, o estado providência ou o estado social são formas de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. Nessa orientação, o Estado é o agente regulamentador de toda a vida social e política e econômica do país, em parceria com empresas privadas e sindicatos, em níveis diferentes, de acordo com o país em questão. Cabe ao Estado de bem-estar social garantir serviços públicos e proteção à população, promovendo dignidade aos naturais da nação. Ok, pessoal. Esse conceito aqui do bem-estar social, a gente vai estudar aqui um pouco sobre o keynesianismo, ok? Vamos ler aqui o termo. O estado de bem-estar social, keynesianismo, deve fornecer, em troca de impostos, 3 aspectos para as pessoas e a vida em sociedade. Estrutura de seguridade social. Vamos lá, gente. Bom, gente, o que seria o estado de bem-estar social? O chamado keynesianismo. Seria o Estado fornecendo alguns benefícios para a população, né? E para manter esses benefícios, ele vai estar cobrando impostos, né, tributos. Quanto mais o Estado oferece, quanto mais benefícios o Estado oferece, mais impostos ele vai cobrar, tá certo? Essa seria a estrutura do keynesianismo, ok? E qual que é o objetivo desse estado de bem-estar social? É criar uma estrutura de seguridade social, ou seja, manter a sociedade em uma certa atmosfera de segurança para o caso de alguma crise econômica vir a estourar. Porque se não houver esse investimento do Estado, segundo o keynesianismo, se não houver essa intervenção do Estado promovendo esses benefícios para a população em troca dos seus impostos, em caso de uma eventual crise, a sociedade ela pode acabar se dando muito mal. E certos aspectos da sociedade podem acabar, né, sendo perdidos por causa da crise. E o que seriam esses aspectos aqui, ó, que o Estado tem que fornecer para as pessoas e a vida em sociedade? Vamos lá. Primeiro, serviços financeiros. O que seriam esses serviços financeiros? Um exemplo aqui, ó, seguro-desemprego, seguro-maternidade, pensões para aposentados, né, a nossa chamada previdência, né, seria esses meios de assistência à sociedade, né? O segundo seriam serviços sociais, assistência médica, né, assistência educacional, né, coisas assim para viabilizar o progresso da sociedade, manter a sociedade em uma boa estrutura, não só financeira, mas também uma boa estrutura de vida,
uma qualidade de desenvolvimento e manutenção da qualidade de vida individual e coletiva. E serviços monetários, que seria o Estado fornecendo medicamentos, fornecendo roupas, no caso, uniformes escolares, né? Fornecendo livros, né? No caso aqui para os estudantes e etc. Então seriam esses três aspectos: serviços financeiros, serviços sociais e serviços monetários. Ao longo dos anos 30, o economista John Maynard Keynes, em resposta direta às crises do Estado liberal e à teoria neoclássica, que defendia a não intervenção do Estado na economia, afirmou que a estrutura capitalista trabalha abaixo do pleno emprego e que, em momentos de crise, os empresários promovem demissões em massa, o que diminui o consumo, que por sua vez diminui a produção e, consequentemente, ocorrem mais demissões, gerando assim um ciclo vicioso. Somente o Estado poderia quebrar esse ciclo, ampliando seus gastos para regular e equilibrar a economia, dando condições de renda aos desempregados. Passando a crise, o Estado voltaria a reduzir sua intervenção e se concentraria em quitar as dívidas contraídas durante a crise. Vamos entrar aqui dentro do conceito do Plano Marshall. Ok, gente? O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall, conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia, um aprofundamento da doutrina Truman, foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Então, gente, só falando aqui, o Plano Marshall seria esse investimento do Estado americano nos países da Europa após a Segunda Guerra Mundial. E qual era o objetivo desse investimento? Era parecido com aquele investimento que os Estados Unidos fez na Europa depois da Primeira Guerra Mundial, que gerou aquela euforia, que gerou o American Way, que a gente já falou, né? Só que agora a ideia é fazer esse financiamento com o objetivo de evitar a expansão dos ideais comunistas nesses países, ou seja, manter a predominância da ideologia capitalista nos países ocidentais, no Ocidente europeu, ok? Uma outra característica do Plano Marshall é que agora esse auxílio que os Estados Unidos vai fornecer aos países da Europa, ele vai acontecer com uma certa intervenção do Estado, né? Lembra do New Deal, né? Que foi estabelecido após o crash da Bolsa pelo Franklin Delano Roosevelt, o ex-presidente dos Estados Unidos, com a leve intervenção do Estado na economia liberal americana, com o objetivo de manter a estrutura social e ter mais força, mais seguridade social para atravessar eventuais crises que possam vir a ocorrer. Vamos falar um pouco sobre essa doutrina Truman, que foi estabelecida aqui após o final da Segunda Guerra Mundial, né, e logo após o governo do Franklin Delano Roosevelt, tá certo? O autor do New Deal. A expressão doutrina Truman designa um conjunto de práticas do governo dos Estados Unidos em escala mundial, à época chamada Guerra Fria, que buscava conter o avanço do comunismo junto aos chamados elos frágeis do sistema capitalista. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os países europeus entraram em declínio, coincidindo com a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como potências no palco das relações internacionais. Winston Churchill, estadista britânico, foi o primeiro a perceber o avanço do comunismo, iniciando fortes pressões para que o Ocidente encontrasse uma estratégia para deter o avanço soviético. Em resposta à atitude britânica, o então presidente estadunidense Harry S. Truman pronunciou em 12 de março de 1947, diante do Congresso daquela nação, um violento discurso assumindo o compromisso de defender o mundo livre contra a ameaça comunista. Estava lançada a doutrina Truman e iniciada a Guerra Fria, que propagou para todo o mundo o forte antagonismo entre os blocos capitalista e comunista.
Em seguida, o secretário de Estado George Callet Marshall anunciou a disposição dos Estados Unidos de efetiva colaboração financeira para a recuperação da economia dos países europeus. Truman propôs a concessão de créditos para a Grécia e a Turquia, com o objetivo de sustentar governos pró-ocidentais naqueles países. Então, gente, o Plano Marshall ele surgiu dentro do contexto da doutrina Truman, que tinha o objetivo de evitar o avanço do comunismo dentro desses países da Europa que estavam mais fragilizados após a Segunda Guerra. Quem foi George Marshall, o autor do Plano Marshall? George Callet Marshall foi um general dos Estados Unidos, combatente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, célebre por ser autor do Plano Marshall, de ajuda à reconstrução da Europa devastada após a Guerra de 1939 a 1945, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Foi secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, gente, esse foi o Plano Marshall e essa foi a doutrina Truman. Atividades. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e as consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize as atividades com sucesso. Vamos lá. Leia o texto abaixo. A Segunda Guerra Mundial mal terminara quando a humanidade mergulhou no que se pode encarar, razoavelmente, como uma terceira guerra mundial, embora uma guerra muito peculiar. Pois, como observou o grande filósofo Thomas Hobbes, a guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas num período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, que dominou o cenário internacional na segunda metade do breve século XX, foi, sem dúvida, um desses períodos. Gerações inteiras se criaram à sombra de batalhas nucleares globais, que, acreditava-se firmemente, podiam estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. Na verdade, mesmo os que não acreditavam que qualquer um dos lados pretendia atacar o outro, achavam difícil não ser pessimistas. À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanente baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua inevitável impediria um lado ou outro de dar o sempre pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Não aconteceu, mas por cerca de 40 anos pareceu uma possibilidade diária. Então vamos lá, gente. Esse texto aqui do Hobsbawm, ele é a base para a primeira questão do PET. Explique, segundo Hobsbawm, o que impediu a possibilidade do planejado suicídio da civilização no período da Guerra Fria. Então aqui eu coloquei o próprio texto com a parte destacada que responderia à questão. À medida que o tempo passava, mais e mais coisas podiam dar errado, política e tecnologicamente, num confronto nuclear permanentemente baseado na suposição de que só o medo da destruição mútua inevitável, repetindo, só o medo da destruição mútua inevitável impediria um lado ou outro de dar o sempre pronto sinal para o planejado suicídio da civilização. Ou seja, se um lado atacasse, o outro lado também atacaria. E os estragos seriam tamanhos que não valeria a pena arriscar um conflito direto. Essa é a essência da Guerra Fria. Mais um texto aqui pra gente. A afirmação das superpotências, American Way e o American Dream. Vamos lá. A imagem retrata aspectos relacionados aos novos hábitos e padrões de consumo estabelecidos pela sociedade norte-americana na conjuntura do pós-Segunda Guerra, apresentados pelos diferentes instrumentos da mídia ocidental como símbolos do processo e do bem-estar material. Os fetiches da cultura norte-americana passaram a influenciar a conduta e os valores da ordem capitalista mundial.
Após a superação da depressão econômica da década de 1930, a sociedade norte-americana vivenciou a emergência de um novo ciclo de prosperidade e crescimento econômico. Contribuiria em nível interno para essa nova realidade o programa Fair Deal. Não sei se eu falei corretamente. O que seria o Fair Deal? Seria o justo trato do presidente Harry Truman, que governou de 1945 a 1952. Preservando a linha intervencionista do New Deal, do seu antecessor Franklin Roosevelt, Truman assegurou a manutenção da política de aumentos salariais, a estabilização dos preços agrícolas por meio de subsídios aos produtores rurais e um investimento em programas habitacionais, favorecendo a geração de empregos, além da queda dos aluguéis. O Welfare State, ensaiado pelo New Deal e consolidado pelo Fair Deal, avalizava-se, na verdade, como estratégia política que afiançava a segurança e o bem-estar da sociedade norte-americana. A Previdência Social, o seguro-desemprego e os programas da saúde pública, priorizando pobres e idosos, promoviam um novo contorno nas relações entre o Estado e os cidadãos norte-americanos. Por sua vez, a política sindical norte-americana, através do Taft-Hartley Act de 1947, conseguiu limitar o poder de mobilização da classe operária, impondo estreitos limites para o movimento grevista, contribuindo dessa forma para a emergência do sindicalismo de resultado. Assim, estabeleceu-se um novo tipo de sindicalismo, que se orientara mais pela obtenção dos benefícios econômicos do que propriamente dos benefícios políticos dos trabalhadores dentro da ordem capitalista. Em nível externo, a economia norte-americana foi singularmente estimulada em razão do processo de reconstrução dos países europeus abalados pelos efeitos da Segunda Guerra. Nesse sentido, o Plano Marshall, de 1947, proposto pelo governo norte-americano para financiar a reconstrução europeia, reabriu os mercados do continente para os produtos e equipamentos norte-americanos, acelerando o processo de crescimento econômico da grande potência ocidental. Na década de 1950, já era possível constatar que boa parte das famílias de classe média norte-americana era detentora de automóvel, aparelhos de televisão e telefone. Cada vez mais, a formação da opinião pública passou a se definir por pesquisas formuladas pelos novos meios de comunicação, como a televisão, que ditava os novos hábitos e padrões de uma sociedade que se aglomerava em torno de iluminadas vitrines localizadas em atraentes ilhas de consumo, definidas como shopping centers. Na carona desse novo momento de crescimento, reafirmava-se o princípio do American Way of Life, ou American Dream. O progresso econômico, a segurança social e o elevado poder de consumo da sociedade norte-americana no pós-guerra restauravam a crença no sonho americano. O estilo americano de vida está relacionado ideologicamente a um ethos nacionalista, enraizado na Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson, enfocada na valorização dos inalienáveis direitos à vida, à liberdade e à procura de felicidade. American Dream e American Way, no contexto da Guerra Fria, foram, na verdade, expressões instrumentalizadas por meios de comunicação, como forma de evidenciar a distinção entre as respectivas propostas de sociedade capitalista e socialista. Em contraposição aos rigores do planejamento econômico e da estrutura social soviética, valorizava-se na cultura norte-americana o princípio do self-made man, identificado com a ideia de que o indivíduo, independentemente das circunstâncias do seu passado, seria capaz de se superar e aumentar a qualidade de sua vida, através do trabalho, determinação e seu potencial criativo. Nesse sentido, a existência do regime democrático colocava-se politicamente como a pré-condição para assegurar as bases de um mercado de trabalho competitivo que possibilitasse, pelo princípio do mérito,
a livre ascensão dos indivíduos. A cultura norte-americana, caracterizada pelo elevado padrão de consumo, tornar-se-ia modelo para o mundo ocidental, veiculada tecnologicamente pelos novos meios de comunicação em franco desenvolvimento, como o cinema, a televisão, além do rádio. Ultrapassando as suas próprias fronteiras, a cultura norte-americana se impôs sobre diferentes povos e culturas do mundo ocidental, padronizando hábitos, costumes e valores, identificados como parâmetros do progresso e do bem-estar social. Agora vem a questão do PET. Explique de que forma a cultura americana se impôs sobre outras culturas e povos no mundo ocidental. O que vocês podem estar respondendo aí? Através das políticas de bem-estar social, que por meio dos princípios do keynesianismo, que defendiam a intervenção do Estado em nome da defesa dos direitos dos cidadãos à saúde, educação, previdência, segurança e etc., bem como dos valores capitalistas, da defesa da propriedade privada e da ascensão social pelo trabalho e pelo mérito pessoal, popularizou a detenção de bens de consumo duráveis, eletrodomésticos, automóveis, etc., e difundiu entre as nações ocidentais, veiculados tecnologicamente pelos novos meios de comunicação em franco desenvolvimento, como o cinema, a televisão e o rádio, a importância dos princípios dos regimes políticos democráticos, que, por regra, colocavam-se como uma pré-condição para assegurar as bases de um mercado de trabalho competitivo que possibilitasse, pelo princípio do mérito, a livre ascensão dos indivíduos. Agora, galera, mais um texto do Hobsbawm aí pra gente. Da década de 1960 em diante, as imagens que acompanhavam os seres humanos do mundo ocidental, do nascimento até a morte, passaram a ser as que anunciavam ou que encarnavam o consumo, ou as dedicadas ao entretenimento comercial de massa. Os sons que acompanhavam a vida urbana, dentro e fora de casa, eram os mesmos da música pop comercial. As palavras que dominavam as sociedades de consumo ocidentais não eram mais as dos livros, mas as das marcas comerciais de produtos ou do que se podia comprar. Eram estampadas em camisetas, pregadas em outras peças de roupa como amuletos, por meio dos quais o usuário adquiria o mérito espiritual do estilo de vida, geralmente juvenil, que esses nomes simbolizam ou prometiam. As imagens que se tornaram ícones de tais sociedades eram as das diversões e consumo de massa, estrelas de cinema e produtos enlatados. Não surpreende que na década de 1960, no coração da democracia de consumo, a principal escola de pintores abdicasse diante de fabricantes de imagens tão ou mais poderosas que a arte tradicional. A pop art com Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Robert Rauschenberg passava o tempo reproduzindo, com tanta exatidão e sensibilidade quanto possível, os badulaques visuais do comercialismo americano. Latas de sopa, bandeiras, garrafas de Coca-Cola e Marilyn Monroe. Beleza, moçada? Agora a gente vai falar um pouco sobre a pop art. E antes de falar sobre ela, eu queria trazer um pouco aqui sobre as propagandas da década de 60, né? E sobre como essa questão do consumo ela foi ocupando cada vez mais o cotidiano das pessoas, né? Sobretudo a questão da propaganda, porque a propaganda ela não vendia só o produto, mas ela vendia também um estilo de vida, né? Ela vendia um modo, né, de organização social, de certa forma, ela vendia arquétipos, né, de postura que a gente pode ver aqui dentro de algumas propagandas que eu trouxe e tentar imaginar mais ou menos como que era a visão, a perspectiva das pessoas nessa época. Primeiro aqui a gente tem uma propaganda de cigarros da Tipalete, né, que fala que
blow in her face and she will follow you anywhere. Tá falando o quê? Sopra na cara dela que ela vai te seguir aonde você for, né? Aí já dá pra gente ver o machismo aí dentro da propaganda dos anos 60. Aí tem uma outra imagem de um cara bem vestido, né? Um cabelo bem penteado, mostra que é um cara que tem uma boa condição financeira, ele demonstra uma segurança no olhar, né? Ele tem todo um trejeito de um cara bem sucedido. E ele está para acender um cigarro. E a propaganda diz: nada supera o prazer de fumar Hollywood. Ok? A propaganda de cigarro aí, uma tradição de bom gosto. Ainda bem que a gente evoluiu nesse ponto aí da questão da propaganda do tabaco. Aqui a gente tem mais uma imagem da Budweiser, né? Uma propaganda de cerveja, onde a gente vê o homem fazendo um conserto, né? Fazendo a manutenção de algum material elétrico aí, enquanto a mulher lhe serve cerveja, né? Mais uma propaganda que a gente vê aqui uma conotação bem machista, né, que coloca a mulher com a posição de ter que servir o homem, né, enquanto o homem cuida dos trabalhos manuais, do trabalho mais técnico, a mulher cuida do trabalho doméstico. Uma conotação consideravelmente machista. Aqui a gente tem mais algumas propagandas, né? Uma propaganda aqui de uma colônia, a colônia Alerte Limão. O homem usa Alerte Limão ou não usa nada, né? Tá falando o quê? Que se ele usa Alerte Limão, ele vai poder usar a mulher também, né? Tratando a mulher como objeto. Mais uma propaganda extremamente machista, ok? Agreste, o perfume másculo do Alerte Limão. Enfim. Aqui a gente tem mais uma propaganda aqui do cigarro Hollywood, o cigarro do sucesso, né? O sucesso Hollywood, qualidade Souza Cruz, onde a gente vê aqui um grupo de jovens, né, fumando, um rapaz, uma moça, um rapaz ali brincando, né? Não sei como é que chama esse esporte. Ele fica numa prancha e é puxado por uma lancha, né? Dirigindo uma lancha com a moça lá na beira da praia, curtindo, né? Curtindo a sua juventude, os longos anos que eles seguem pela frente, né? Tudo com um cigarro, que é meio contraditório. E aqui a gente tem mais uma propaganda, a propaganda das gravatas Van Helsing, né? Onde o cara está deitado e a mulher lhe serve o café da manhã e ele completamente confortável, ela de joelhos perante ele. Extremamente machista essa propaganda. E a legenda: show her it's a man's world, ou seja, mostre a ela que esse é o mundo dos homens. Machista é apelido. E tem mais uma aqui, né? Uma propaganda que mostra a evolução como os homens viam a evolução das mulheres, né, nos anos 60. Uma mulher aqui vestida de astronauta fazendo propaganda de um desinfetante. E a legenda diz o quê? A mulher do futuro vai fazer a Lua um lugar limpo para se viver. A mulher do futuro vai limpar a Lua, vai fazer da Lua um lugar limpo para se viver, né? E uma foto aqui do carro Ford Corsa, o GT, né? Onde tem um rapaz com a cara de MacGyver e uma moça, né? E a seguinte legenda: eu quero assim, ele briga. Uma representação aqui de força masculina, né? Enfim, gente, o que a gente repara nessas propagandas aí? Que elas têm uma forte conotação machista, mas que isso representa a visão de organização social que a cultura da época, né, tinha. Então vamos lá. A primeira questão: como se caracterizavam, a partir da década de 1960, as imagens e os sons produzidos no cotidiano
do cidadão ocidental inserido nos contextos urbanos? Aí eu coloquei essa resposta aqui. Segundo o texto, da década de 1960 em diante, as imagens que acompanhavam seres humanos no mundo ocidental, do nascimento até a morte, passaram a ser as que anunciavam ou encarnavam o consumo, ou as dedicadas ao entretenimento comercial de massa. E fiz o seguinte comentário. Conforme citado na questão anterior, a cultura do consumo ganhou forte incentivo do bloco ocidental capitalista, visando tanto descreditar entre as sociedades os padrões pautados no modelo socialista difundido pela União Soviética, quanto a obtenção do lucro através da popularização de propagandas, marcas e modelos de produtos, ou seja, a disseminação do estilo de vida intitulado American Way ou mesmo American Dream. Vem a segunda questão. Para que grupo social a cultura de massa, em especial, era dirigida? E eu respondi aqui. Segundo o texto, eram estampadas em camisetas, pregadas em outras peças de roupa, como amuletos, por meio dos quais o usuário adquiria o mérito espiritual do estilo de vida, geralmente juvenil, que esses nomes simbolizavam ou prometiam. E o comentário que eu fiz aqui. Aqui se evidencia o apelo comercial a um status de juventude entre os veículos de propaganda, ou seja, os produtos não vendiam apenas o bem, o objeto, em seu sentido literal, mas também ofereciam um estilo de vida que se remetia à jovialidade, ou seja, trazia em si um significado de poder, de vontade, de desejo de posse, de capacidade de alcance e transposição de limites. Em grande parte dessas propagandas eram usados estereótipos de superioridade masculina que evidenciavam a perspectiva cultural machista da época. Agora, gente, a questão 3 ela vai falar mais diretamente sobre a pop art, né? E eu trouxe aqui algumas imagens desses 3 artistas que são citados no texto, que é o Andy Warhol, o Roy Lichtenstein e o Robert Rauschenberg. Se eu estiver falando errado, vocês me desculpem aí, tá ok? O Andy Warhol, ele nasceu em 1928 e morreu em 1927. Foi um pintor e cineasta norte-americano, um importante artista da pop art, lembrado por suas pinturas nas latas de sopa Campbell e principalmente pela sequência de retratos da Marilyn Monroe. Então a gente vê aqui, gente, que ele fazia retratos, né, que aparentemente não mostravam algum sinal de pincel, né, as pinturas dele, as obras dele, não mostravam aparentemente um sinal de pincel, na verdade era meio que uma edição, uma manipulação da imagem, muitas vezes que era impressa mesmo, certo? E usava essa forma de produção em massa mesmo, né, como um meio de arte, uma nova arte, né? Uma representação da vida real em paralelo com o universo artístico. O Roy Lichtenstein, eu gostei das obras desse cara, que ele trabalha com um traço mais de HQ. Roy Lichtenstein foi um pintor estadunidense identificado com a pop art. Na sua obra, procurou valorizar os clichês das histórias em quadrinhos, como forma de arte, colocando-se dentro de um movimento que tentou criticar a cultura de consumo. E o Robert Rauschenberg é considerado um dos artistas de vanguarda da década de 1950, pois foi nessa época que, depois das séries de superfícies com o jornal amassado do início da década, o artista deu início à chamada Combine Painting, utilizando-se de garrafas de Coca-Cola, embalagens de produtos industrializados e pássaros empalhados para a criação de uma pintura composta por não somente de massa pigmentária, mas incluindo também esses objetos. Estes trabalhos foram precursores na pop art, da pop art. Vamos lá. E a terceira questão, ela diz:
Explique de que maneira a pop art está relacionada à sociedade de consumo. Eu peguei esse texto aqui, do site do Mundo Educação, está aqui do lado, o link. Eu vou deixar também o link na descrição desse texto para que vocês acessem ele na íntegra, ok? Vamos dar uma lida aqui nesse texto para a gente ver se a gente consegue encontrar a resposta dessa questão. Após a Segunda Guerra Mundial, o expressionismo e toda subjetividade dominavam o mundo artístico, havendo claramente naquela época uma divisão entre a arte elevada e a arte vulgar. O pop art surgiu como resultado da insatisfação de certos artistas com essa situação de separação entre a arte e as massas. De fato, a pop art surgiu em meados dos anos 50 na Inglaterra, onde um grupo de artistas, intitulado Independent Group, começou a dar os primeiros passos e a apresentar as bases da nova forma de expressão artística. No entanto, foi na Nova York dos anos 60 que o movimento artístico demonstrou todo o seu potencial, chamando a atenção do mundo inteiro. Ok, agora aqui começa a mostrar uma resposta para a questão. Como uma crítica ao consumismo e à sociedade de consumo, os artistas da pop art passaram a usar signos estéticos massificados da publicidade e do consumo como forma de arte. Para isso, utilizavam as principais satisfações visuais das pessoas, como comerciais de TV, campanhas publicitárias, histórias em quadrinhos e etc., para aproximar justamente a arte e a vida comum. Entre os materiais artísticos usados, podemos citar a tinta acrílica, o poliéster, o látex e etc. Os principais artistas da pop art foram Robert Rauschenberg, famoso pelas pinturas com garrafas de Coca-Cola, embalagens de produtos industrializados e pássaros empalhados, Roy Lichtenstein, com suas obras baseadas nas histórias em quadrinhos e anúncios publicitários, e Andy Warhol, com suas séries de retratos de ídolos da música popular e do cinema, como Elvis Presley e Marilyn Monroe. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês e até a próxima aula.